Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos, mais uma vez juntos para o estudo aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Dando continuidade aos estudos da casa, hoje vamos falar sobre noções de família em nosso lar e o caso Tobias. E convidamos a todos para fazermos a prece inicial. Divino Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, pedimos a tua bênção para o início de mais um estudo, que possa nos acender a luz do entendimento, as luzes dos nossos sentimentos para o bem, para o amor verdadeiro. Auxilia-nos, Jesus, para que o teu Evangelho seja sempre o nosso guia, o nosso roteiro da verdadeira felicidade. Aos bons espíritos que nos assistem e permitem esse encontro, nós também agradecemos, pedindo, Mestre, que todos aqueles que possam nos assistir recebam as tuas luzes, a tua proteção, a tua paz. A todos os nossos irmãos em humanidade aqui na Terra e também aos irmãos do plano espiritual, que o Senhor possa abençoar a todos. Se conosco, Mestre, hoje. Muito bem. O nosso tema hoje, ele vai trazer uma reflexão sobre os diversos tipos de laços que unem as criaturas. Os diversos tipos de uniões que nós podemos ter em nossos relacionamentos aqui na Terra. Em especial no que diz respeito ao casamento, ao conceito de casamento que nós temos aqui. E também no plano espiritual, em especial na colônia Nosso Lar, que nós conhecemos através da psicografia de Chico Xavier. O espírito André Luiz enviou os livros que falam da vida no mundo espiritual. Então, é uma coleção de livros, iniciando por Nosso Lar, que é a obra de 1944. Então, essa vida no mundo espiritual, essa coleção de livros, nos apresenta um conteúdo riquíssimo. E nós tivemos essa oportunidade e somos muito gratos a Chico Xavier pelo seu trabalho e aos bons espíritos que, junto com André Luiz, permitiram que essas informações chegassem até nós. Então, nós começamos com o Nosso Lar, que a maioria de nós conhece já, né? Então, com o André Luiz, nós vamos conhecer, aprender. E ele nos conta que ele se vê maravilhado com a realidade que ele encontra no mundo espiritual depois do além-túmulo, com o desencarne. Mas não sem antes passar pelos sofrimentos do umbral. Sofrimentos esses causados por ele próprio, né? Por questões conscienciais. Então, André Luiz passa 8 anos no umbral. E depois desse período, já exausto do sofrimento e humildemente, ele se lembra do Criador de toda a natureza, do Senhor da vida. E ele faz uma prece, uma oração. Então, ele conta que ainda colado ao lodo do chão, que era o local lá do umbral onde ele se encontrava, ele se lembra da oração.
E esse Supremo, ele ora ao Supremo Autor da natureza. Então, ele passa ali, não sabe dizer quanto tempo, nessa súplica, nessa oração, e ele consegue perceber, então, o benfeitor Clarêncio, que já estava ao lado dele já há muito tempo e ele não percebia, né, pela sua condição íntima. E Clarêncio diz para ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E aí, quem já leu o livro conhece a história, que aí ele vai ser recolhido, né, para as câmaras de retificação e vai ser tratado até que ele começa a trabalhar e ele vai vivenciar diversas situações ali de aprendizado e oportunidade de modificação íntima, até que, ao final do livro, ele é considerado cidadão de nosso lar. Então, dentre essas situações em que André Luiz aprendeu muita coisa, nós vamos com ele aprender também hoje, quando vamos tratar de casofobia. Mas antes vamos falar de família, né? André Luiz, enquanto estava no umbral, ele se lembrava muito da família e lembrava de uma forma amargurada, com muita saudade, preocupado com a viúva que ele deixara na terra, a senhora Zélia, e estava imaginando o desconsolo em que ela se encontrava, né? E ele fica pensando o que seria dos filhos, das filhas, e do filho, né, primogênito, e das filhas que ele deixara lá. Então, ele vai pensando também nos seus pais, né? Ele teve bastante tempo para refletir lá no umbral. Então, ele lembra da bondade, da generosidade dos pais dele, que foram muito generosos e bondosos e permitiram que ele estudasse, se formasse como médico, né? Lhe deram um estudo e essa oportunidade de ser médico. Então, ele vai fazendo essas reflexões lá em nosso lar. Mas ele pondera que ele prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor a sua própria família. Então, ao se lembrar da família, ele acaba chegando a essa conclusão. E que ele teve e vivenciou os júbilos familiares enquanto estava aqui na Terra, mas que ele se esqueceu de estender essa bênção à imensa família humana. Então, essas são reflexões que o Espírito André Luiz faz nesse período em que ele se encontra lá no umbral, né? Então, depois que ele já está em nosso lar, já está sendo tratado, né? Ele está como convalescente lá em nosso lar. Então, ele se encontra ainda muito queixoso, cheio de lamentações, né? Então, Lísias é aquele enfermeiro que trata dele, e o benfeitor Clarêncio, que foi quem o auxiliou e que o resgatou lá do umbral, está sempre com ele também. Mas André Luiz continua queixoso. Então, reclama muito, lamenta a saudade do lar, que seria dos filhos, né? E ele diz que ele sofre muito. Ele já havia sofrido muito na terra, depois passou esse período todo de sofrimento no umbral. Então, ele está lá se lamentando, né? E ele mesmo diz, né? Um vendaval de queixas. E aí o mentor Clarêncio o adverte, né? De que ele devia falar menos dele mesmo e não reclamar, né? Então, olha uma advertência para nós todos, né? Clarêncio diz que a reclamação, ela denota enfermidade mental de tratamento difícil, né? Essa lamentação contumaz, esse reclamar de tudo, né? Então, ele deixa para André Luiz esse ensinamento e para nós todos também, né? Então, Clarêncio diz aí: a família é construção sagrada, mas é apenas uma parcela da família universal sob a direção divina. Então, aí vem essa advertência de Clarêncio, ensinando a André Luiz
que a família aqui na Terra é uma construção divina, sagrada, mas é só uma parcela da família universal. Então, a partir dali, André Luiz passa a ter uma atitude mental diferente, né? E ele vai, aos poucos, tendo experiências em nosso lar que vão consolidando nele novos conceitos, né? Então, o que ele tinha como a família aqui na Terra, ele percebe que tinha prendido essa família nas teias do egoísmo e que agora era diferente. Então, logo, o enfermeiro Lísias convida André Luiz para se hospedar em sua casa. E ele vai e tem a oportunidade de conhecer uma família lá em nosso lar. Então, Dona Laura o recebe com cuidado, com zelo de mãe. E ele tem ali em Lísias um irmão. E muitas coisas acontecem nessa família e nesse ambiente familiar que são informações importantes, muito ricas para todos nós, né? Então, os novos aprendizados que André Luiz vai ter sobre lar, sobre família, em especial no capítulo Amor, Alimento das Almas, em que Dona Laura vai ensinar André Luiz que ali as almas se alimentam de amor já, né? Já é a colônia André Luiz, a colônia Nosso Lar é ainda uma colônia de transição, em que os espíritos aportam lá, muitos em situação ainda de debilidade, de dificuldade pelo período no umbral, e ali vão estagiar até reencarnarem, ou então alguns vão ascender para planos superiores, né? Então, Nosso Lar é uma colônia de transição. E esse capítulo traz lições muito importantes, né? Noções de família em nosso lar, o caso Tobias. Temos aqui a constituição, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos. Nós encontramos esse conceito no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, capítulo 4, na Lei de Reprodução, quando o tema é casamento e celibato, é na questão 695. Então, vamos repetir aqui. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Vamos lembrar desse termo, a solidariedade fraterna, pois é disso que vai tratar o caso Tobias, que é o nosso centro de atenção hoje. Então, aqui está o Nosso Lar, uma das capas, né, da obra Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, no capítulo Noções de Lar, Dona Laura ensina o seguinte, que na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forjados sob algema. Então, meus irmãos, vamos lembrar dos estudos que já trouxemos sobre as almas gêmeas, que são aquelas que se dão bem juntas, que se completam, que nós estudamos junto com Emmanuel, né? São aquelas que vão completar o percurso evolutivo e encontram ventura estando juntas nesse percurso e chegando juntos ao seio do Pai, né? Então, esse estudo nós já trouxemos. São raríssimas essas uniões aqui na Terra, de almas gêmeas. A maioria mesmo são esses forjados sob algemas, né?
Então, em Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 328, perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? Vejamos aqui. Não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se várias vezes, sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. A criatura transviada, até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, está submetida no mapa de suas provações a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas. Então, nem sempre estamos aqui na Terra com a nossa alma gêmea. Muitas vezes estamos distantes delas. Elas podem estar em outro plano, inclusive. E a criatura precisa se espiritualizar e compreender os laços sublimes do amor que unem os espíritos. Até então, estaremos sob essas provações, né, que, por vezes, são pesadas e dolorosas. Então, é possível ter várias uniões matrimoniais aqui na Terra? Sim, é o que ele está explicando aqui, né? O homem pode consorciar-se várias vezes sem que isso aconteça com a sua alma gêmea. Bom, vamos lá. André Luiz vai perguntar o seguinte para Tobias, né? Já estamos entrando no caso Tobias. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Vejamos, então, que aqui André Luiz havia sido convidado para a casa de Tobias, que é um dos seus companheiros de trabalho lá nas câmaras de retificação. André Luiz vai fazer uma visita no lar de Tobias, né? E, então, eles começam a conversar e Tobias vai apresentar duas mulheres que moram ali com ele. E ele explica que ambas haviam sido suas esposas na Terra. E ele fica muito intrigado com aquela situação de Tobias. Como poderia, né? Como ficam esses laços da alma nas segundas núpcias, né? Então, é o próprio Tobias que responde. Os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é o de alma, e essa união ninguém poderá quebrantar. Muito bem. Ainda não está muito claro, né, pessoal? O que está claro aqui é que o homem pode consorciar-se várias vezes, mesmo que não seja aquele casamento de alma, tá? Porque esse casamento de alma ninguém pode quebrantar. Ele permanece. Os laços verdadeiros que unem a afeição de um casal, eles não se quebram com a desencarnação. Então, a pergunta de André Luiz é, mas como fica essa situação, né? Porque o espírito prossegue com seus laços afetivos, né? E Tobias dá essa resposta aqui muito importante. Lembra que nós falamos do termo solidariedade fraterna? Aqui ele fala que esses casos de segundas núpcias são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima. Tá? Então, o Tobias está se referindo ao próprio caso dele.
Então, ele apresenta essas duas senhoras, Hilda e a mais nova, Luciana. E aí, a dona Hilda vai contar a sua história. Ela, aqui na Terra, se casou com Tobias e era um casamento de alma, era um casamento de felicidade, porque eram almas, podemos dizer, gêmeas ou afins, né? Então, eles tinham uma aventura muito grande aqui na Terra e tiveram 2 filhinhos. Só que, no parto do segundo filho, Dona Hilda desencarna. E Tobias fica viúvo aqui na Terra. Olha o que ela conta. Tobias chorava sem remédio. E eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Vejam, meus irmãos, o que acontece com Dona Hilda. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Nós vemos aqui uma situação que não é rara. Por quê? Ela tinha aventura, o lar feliz aqui na Terra, mas ela desencarna, né? Imaginamos que jovem, porque foi no parto do segundo filho. E ela vai para o umbral, né, em sofrimento, porque ela não conseguia sufocar a sua própria angústia diante daquela situação de separação dos seus entes amados. Então ela diz, não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Então ela fica no ambiente do seu lar aqui na Terra depois de desencarnada. Em sofrimento, evidentemente, né? Como alguém que veio do umbral e sente necessidade de permanecer no lar. Essa é uma situação que André Luiz, em toda a sua obra, cita alguns outros exemplos de espíritos que desencarnam e não conseguem se afastar do lar por apego, né, por esse amor adoecido de permanecer ali junto com aqueles que continuaram na Terra. Dona Hilda continua. Decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana. Quer dizer, Tobias desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a loba ferida. Vejamos que Tobias, viúvo, pai de 2 filhos pequenos, um recém-nascido, tenta sustentar a situação, né, com as babás, com a sua irmã, que tenta cuidar também das crianças, mas nada dava certo. E ele, depois de não aguentar mais a situação de viúvo, desposa Luciana. E a nossa irmã Hilda se revolta. E ela mesma se compara que ela se assemelhava a uma loba ferida. Muito triste, né, gente? Imagina que ela passou a obsidiar Luciana dentro do próprio lar. Um belo dia, depois de um período também de sofrimento, a espiritualidade permite que Hilda seja visitada pela sua vozinha. E a sua vozinha lhe acolhe no colo e diz, que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Então a Hilda, diante desse carinho todo da avó, cai em si. E ela diz, abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Então, essa é a Dona Hilda contando a sua história para André Luiz, do período que ela passou no umbral,
depois do desencarne, inconformada com a separação da família, e depois que o viúvo, o marido viúvo, desposa outra mulher, ela passa a obsidiar essa mulher dentro do seu próprio lar. Então, por misericórdia, ela é depois resgatada ali, né? Pela amorosidade dessa avó. E ela parte com ela para nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana, né, a segunda esposa, mais uma filha. Olha que mudança. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma nova família, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciano, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Vejamos aqui, né, que André Luiz se surpreende com essa história. Então, Tobias vivia com Hilda, que era aquela sua ligação de alma, e também com Luciana, que havia sido sua segunda esposa. E eles formavam um lar em nosso lar. Olha que maravilha, gente. Então, a Luciana comenta que Hilda é responsável por essa aventura porque ela venceu o ciúme feroz, né? Então, o primeiro movimento dela foi ter um ciúme feroz. E depois ela aprende que deve ver em Luciana mais uma filha. Então, Tobias está ali naqueles laços afetivos com essas duas mulheres, sim. Mas é claro, estejamos atentos, né? Que isso não significa bigamia. Que fique bem claro que se trata da cidade espiritual Nosso Lar, onde esses espíritos que venceram o ciúme, que Hilda conseguiu o perdão verdadeiro ao ponto de receber Luciana como filha. Então, esse casal se une novamente, né? Hilda e Tobias, e Luciana reside com eles ainda temporariamente como uma irmã. Vejamos que é possível. Então, Luciana comenta, né, que foi graças a Hilda, graças a Jesus e a ela, Hilda. Aprendi que há casamento de amor, casamento de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando as demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Quanta lição, meus irmãos! Os tipos de casamento que Luciana aprendeu que existem, que nós aprendemos também com esses ensinamentos do plano espiritual. Que há casamento de amor, há casamento de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda a perdoou, né, a segunda esposa que havia ficado com seu marido viúvo e com seu filho, aí sim ela sentiu, né, que o coração dela se libertou do ciúme inferior. Esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso objetivo da vivência da solidariedade fraterna nas nossas uniões afetivas. Porque todos esses tipos de casamento podem estar acontecendo aqui na Terra. Né? Fala lá Emmanuel, e a própria Dona Laura ensina a André Luiz que a maioria dos casamentos aqui na Terra são casamentos de provação, né? Então é dever
é provação, ou então é fraternidade, né? Então a Luciana entende isso muito bem. E Dona Hilda passa a ajudar a todos. Mas André Luiz fica ainda intrigado, né? E pergunta, mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse antes que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou, quer dizer, Dona Hilda fala, Luciana fala, quando desposei Tobias viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Então, ela tinha consciência disso, que ela casava com aquele viúvo, mas era uma união fraternal antes de tudo, porque a união de alma era com a Dona Hilda, né? E a Dona Hilda vai falar assim com André Luiz, fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Olha só, aí André Luiz compreendeu, né? A Luciana, ela não estava ali numa situação solitária, né? Ou então lamentando que o seu ex-esposo estava com a sua alma, né? Sua alma gêmea, vamos dizer. Luciana também estava em noivado, só que o seu noivo já tinha reencarnado. Mas ela iria reencarnar para encontrá-lo aqui na Terra. E eles iriam fazer desse encontro um momento feliz. Porque era um noivado espiritual, era um encontro de alma. Muito bem, André Luiz tem essa lição maravilhosa da libertação do ciúme inferior, do entendimento que os casamentos devem ser, antes de tudo, casamentos de fraternidade. Né? Devemos ver nos nossos companheiros, naqueles que possamos vir formar uma família, antes de tudo um irmão. Porque nós não sabemos aqui na Terra se esses encontros são encontros necessários para a nossa aprovação, para nosso resgate de compromissos passados, ou se é um casamento em que nós iremos apoiar o outro como irmão. Não necessariamente estaremos com a nossa alma gêmea. Não necessariamente será um casamento de alma. Tenhamos essa consciência, meus irmãos, para que nós não passemos essa situação de Hilda, que passou um período no umbral por essa angústia da separação. É preciso que nós nos elevemos e passamos a enxergar nos nossos irmãos, antes de tudo, irmão fraterno. E nós estaremos depois com as nossas almas irmãs, né? Ou alma gêmea. Bem, nesse capítulo Amor, Alimento das Almas, a Dona Laura dá uma lição maravilhosa do que vem a ser o casamento ou o lar onde há amor, onde as almas que estão ali reunidas se alimentam. Vejamos aqui os ingredientes. A conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. Patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. E ela ainda completa que o sexo, que faz parte, né, dessa união no casamento, dessa união das almas que se estimam e que vão criar um lar, o sexo, em qualquer situação que seja, é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas
uma expressão isolada do potencial infinito. Então, meus irmãos, o nosso irmão André Luiz vai passar por uma situação muito interessante, porque ele próprio vai passar por essa provação que passou Dona Hilda. O que acontece com André Luiz? Mais à frente, depois de aprender diversas outras lições, além desse caso Tobias, ele vai ter a oportunidade de voltar à crosta terrestre. Né? Então, durante esse período, ele vai se modificando intimamente com as lições que ele aprende. Mas ele continua com a saudade do lar. Ele quer ver os seus. E, num dado momento, Dona Laura, que fazia ali, às vezes, de sua mãe, vai retornar à Terra. Ela estava em preparação para reencarnar. Então, se forma uma caravana de amigos espirituais para acompanhar Dona Laura na reencarnação aqui na Terra. E Clarencio convida André Luiz. Então, André Luiz fica muito satisfeito que ele vai poder visitar a sua família aqui na Terra. Então, vêm todos para a crosta, ele se despede do grupo e Clarencio fala com ele, vou te dar uma semana, mas vou vir aqui todos os dias. Né? Clarencio não deixa ele lá sozinho, mas ele volta e adentra o lar e começa a ver aquele ambiente, né? Que ele tinha muita saudade. Ele começa a ver que as coisas estão diferentes. Uma mobília, a disposição das coisas em casa. E ele vê a esposa. Então, quando ele vê a esposa, ele grita de satisfação, mas aí ele percebe que não é ouvido, né? E a esposa está conversando com o médico. Eles estão falando alguma coisa que ele não entende. E André Luiz adentra no seu antigo aposento e vê ali um homem deitado. E ele entende que Hilda se casou em segundas núpcias. E a primeira reação de André Luiz também é se revoltar. Ele fica muito decepcionado, fica muito triste de saber que a esposa eu tinha esquecido. Né? Mas acontece que na intimidade de André Luiz, algo já apontava para ele a necessidade da mudança. Então, aquela primeira revolta depois leva ele a uma reflexão. O que ele havia aprendido nesse período todo que ele ficou em nosso lar? Né? Lembrou o caso, né, de Tobias. Quando ele fica viúvo, a esposa dele também se revolta depois do desencarne, né? A diferença é que ela fica no umbral e depois fica agarrada ao lar. E André Luiz vai para o umbral e depois vai para nosso lar, né? Ele só pode voltar ao lar depois de um largo período lá, trabalhando, aprendendo em nosso lar. Então, o que o André Luiz diz? Aqui já para o finalzinho do livro Nosso Lar, ele vai relatar para nós o seguinte, que ele diz assim, afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Olha só, ele consegue ter empatia, né? André Luiz se coloca na posição da esposa, né? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Então, ele consegue ver naquele homem, se chamava Ernesto, que se casou com Zélia, um irmão. Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Então, olha a ponderação equilibrada que André Luiz faz. Né? Ela estaria, talvez, o lar em desequilíbrio se Zélia não tivesse consorciado de novo.
não é? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Aí, mais uma vez, o egoísmo, né, gente? Que vem a ser o grande entrave para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. E essa libertação desse egoísmo feroz, quanto nos pouparia de sofrimento, né? Aqui na Terra, nos planos inferiores, lá do plano espiritual, depois do desencarne, né? Então, ele diz o seguinte: Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como o homem da terra. Olha, André Luiz, que maravilha. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se agora à comunidade universal. Então, ele tem um entendimento. Dominado de novos pensamentos, sentia a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abriram no coração. Então, a partir deste momento, nosso irmão André Luiz relata que ali, naquele momento, ele percebe a linfa do verdadeiro amor em seu coração. Ele estava sendo provado, né, naquela visita ao seu lar. Ao encontrar a esposa consociada em segundas núpcias, ele consegue renunciar e compreender aquela situação. E mais ainda, que a sua família eram também aqueles doentes que ele atendia lá nas câmaras de retificação, onde ele trabalhava em nosso lar. E mais ainda, a família universal. Então, essa é a lição das noções de família em nosso lar. E do caso Tobias, que retrata, né, essas almas vivendo juntas num lar, formando uma família, né, espiritual lá em nosso lar, que eram essas almas que se libertaram do egoísmo, que perdoaram, pois é assim que nós vamos chegar a um estado de felicidade, de paz íntima, quando conseguirmos também vencer esse egoísmo que nós temos. Então, fica para nós, meus irmãos, essa lição maravilhosa, né, que André Luiz nos permite através dos seus relatos. Depois disso, em nosso lar ainda, André Luiz vai auxiliar Ernesto, que se encontrava doente, né? Então, ele pede em oração que Narcisa venha auxiliá-lo e ela auxilia na manipulação de medicamentos para atender Ernesto, que se encontrava ali acamado com uma pneumonia. E eles conseguem auxiliar. E Ernesto se liberta daquela doença. E a partir de então, André Luiz pode retornar ao nosso lar e ele é recebido como cidadão de nosso lar. A partir dali, ele poderia ser chamado não mais de hóspede, né, convalescente, mas de cidadão de nosso lar, a partir dessa demonstração do amor fraternal em relação a todos. Era isso que nós tínhamos para trazer hoje, e ainda essa lição nos leva a sentirmos a necessidade de trazermos cada vez mais para a nossa família, para o nosso lar, para o nosso dia a dia, as lições de Jesus. Pois é Ele, através desse mestre amoroso, do Senhor de nossas almas, que nos ensinou que o amor verdadeiro é o amor de desprendimento, é o amor que liberta. E que tudo aquilo que nós fazemos ao outro deve ser aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Tendo como regra de proceder às lições de Jesus,
nós estaremos promovendo aquela solidariedade fraternal entre nós, desde aqui na Terra, né? Desde as nossas expiações e provações aqui na Terra. Então, vamos trazer o ensinamento de Jesus para os nossos lares, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que essa casa abençoada, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nos proporciona. Agradecemos aos mentores espirituais, que como Clarencio, estavam ao lado de André Luiz o tempo todo, enquanto ele estava lá no umbral e ele não percebia, né? Que possamos nós também despertarmos o quanto antes para essa união, para essa bondade que nos circunda o tempo todo com os bons espíritos. Só temos a agradecer que o Mestre possa nos dar bom ânimo. Obrigada.